Fala pessoal do Aliança Nacional BR. O cenário geopolítico de 2026 implodiu. O que antes eram ameaças de campanha de Donald Trump tornaram-se ações militares concretas que deixaram o Palácio do Planalto em estado de choque. O dia 3 de janeiro de 2026 entrará para os livros de história como o momento em que a doutrina de paciência estratégica do Brasil ruiu. Em uma operação de guerra sem precedentes, Donald Trump ordenou a captura de Nicolás Maduro em solo venezuelano. Não foi apenas uma mudança de regime, foi uma demonstração de força que colocou o governo Lula contra a parede. Para o Aliança Nacional BR, o foco é claro. Trump não capturou apenas um ditador, ele capturou a agenda externa brasileira. Agora, com a Carta Maduro nas mãos, que inclui documentos sensíveis recuperados em Caracas, os Estados Unidos têm o poder de ditar o ritmo da política sul-americana. Enquanto isso, Brasília assiste a tudo com uma mistura de indignação ideológica e paralisia militar. Captura de Maduro pelos Estados Unidos desafia o papel do Brasil e isola Lula na região. O site destaca como a ação militar americana na madrugada de 3 de janeiro, visando julgar Maduro por narcoterrorismo em Nova York, deixou o Brasil isolado diplomaticamente e forçou Lula a uma reação defensiva. A armadilha de Trump é multifacetada. Primeiro, ele removeu o aliado mais estratégico de Lula no continente. Segundo, ele agora possui o que está sendo chamado nos bastidores de o Arquivo Caracas. Documentos apreendidos durante a operação teriam revelado conexões profundas e fluxos financeiros que podem implicar figuras importantes da política brasileira. A estratégia de Trump é usar essas informações como moeda de troca. Ou o Brasil aceita a nova hegemonia americana e a exploração do petróleo venezuelano por empresas dos Estados Unidos, ou esses documentos começarão a vazar. É a Carta Maduro sendo jogada com precisão cirúrgica para desestabilizar o governo Lula antes mesmo das eleições de 2026. Fonte analisada, Folha de Strass. Captura de Maduro por Trump revela documentos que podem implicar Lula. A reportagem aponta que a inteligência americana teve acesso a arquivos secretos que detalham a cooperação entre o regime chavista e o governo brasileiro, servindo como uma bomba-relógio política. Lula não ficou calado, mas sua fala ecoou em um deserto diplomático. Através de um artigo contundente no New York Times, o presidente brasileiro classificou a captura como uma afronta gravíssima à soberania. O problema é que, enquanto Lula critica os métodos de Washington, o resto do continente, liderado por figuras como Milei na Argentina, aplaude a ação. O governo brasileiro tentou mobilizar o Mercosul, mas descobriu que é o único que ainda sustenta a retórica de defesa do regime deposto. A tensão subiu tanto que Lula chegou a acionar as Forças Armadas para reforçar a fronteira, temendo que a limpeza de Trump não parasse na Venezuela. Após captura de Maduro, Lula critica ELA em artigo no NY Times e gera tensão diplomática. O site G1 relata o uso de 150 aeronaves e forças especiais americanas, confirmando que a ação foi unilateral e ignorou pedidos de moderação brasileiros. Quando o Comando Civil em Brasília sugeriu uma postura mais assertiva ou até uma mobilização dissuasória na fronteira norte, a resposta dos generais foi um banho de realidade. Os militares brasileiros foram enfáticos: o Brasil não tem capacidade de sustentar um conflito ou mesmo uma mobilização de larga escala contra uma potência tecnológica. O sucateamento das Forças Armadas, agravado por anos de contingenciamentos e um orçamento focado quase exclusivamente em folha de pagamento, deixou o país vulnerável. Não temos como ajudar, foi a mensagem implícita e explícita. Enquanto a Venezuela tinha radares russos e mísseis modernos, o Brasil operava com munição para poucos dias de combate.
O artigo mostra que Maduro tentou modernizar sua defesa com ajuda externa antes de cair, enquanto o Brasil ficou para trás na corrida tecnológica. Documentos obtidos pelo Washington Post confirmam que o regime venezuelano estava se armando pesadamente, o que torna qualquer tentativa de intervenção brasileira tecnicamente inviável. E Trump não usa apenas mísseis, ele usa o dólar. Como parte da armadilha para Lula, os Estados Unidos suspenderam acordos comerciais e impuseram tarifas sobre produtos brasileiros, usando a economia como alavanca para forçar o Brasil a reconhecer o novo governo interino na Venezuela. O ministro da Fazenda brasileira tenta negociar, mas Trump foi claro: o preço da amizade com os Estados Unidos é o abandono total do eixo de esquerda na América Latina. Lula está em uma encruzilhada: salvar a economia brasileira de um colapso em 2026 ou manter sua lealdade ideológica a um líder que agora está em uma cela em Nova York. A revista Veja revela o pragmatismo de Trump em querer controlar o petróleo venezuelano, enviando um recado claro ao Brasil: quem não estiver conosco perderá espaço no novo mercado de energia. O ano de 2026 marca o fim da política externa de não intervenção como a conhecíamos. A captura de Maduro e a armadilha armada por Trump mostram que o Brasil perdeu o protagonismo regional por falta de investimento em defesa e por excesso de ideologia na diplomacia. Lula está isolado, os militares estão de mãos atadas, e a carta Maduro continua sobre a mesa, ameaçando revelar segredos que o Planalto preferia manter enterrados. O jogo mudou, e o Brasil está jogando sem peças. E você? Acredita que o Brasil deveria ter se preparado melhor militarmente para este cenário? Ou acha que a diplomacia de Lula ainda pode reverter essa armadilha de Trump? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no Aliança Nacional BR e não perca os próximos capítulos desta crise global.